Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Benevides e estou vice-presidenta do Grupo Diversidade Niterói, um grupo de luta pelos direitos da população LGBTI que atua na cidade há 16 anos. Além disso, eu componho o Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Nós, pessoas LGBTI, estamos constantemente lutando pelo direito à igualdade, pela defesa da laicidade do Estado, pela democracia e principalmente para que os direitos possam ser alcançados a toda a população e que a população tenha sua voz garantida na construção de políticas públicas. Nós somos uma população, a população LGBT, que consome cultura, que constrói cultura, que tem a sua própria cultura, que é muito particular e peculiar, que de alguma forma também faz com que a sociedade como um todo possa se beneficiar da nossa construção e a nossa forma de construir política. Convido a você para a gente conversar e refletir, principalmente da importância que a diversidade tem para a nossa cidade, para a nossa cultura, para a nossa sociedade. A diversidade, de fato, é a regra. Não fosse a diversidade, todos seríamos iguais, caretas, cinza, mas a gente gosta de cores e as cores não são apenas azul ou rosa. São todas as possibilidades, mas também são tons, nuances, e elas não são aquelas que vão ficar restritas apenas ao que a gente acredita, mas o que a gente pode sim construir em termos de sociedade. Acreditar e investir na sociedade é um dever cidadão. É comprovado através de pesquisas de que empresas que investem em planos de diversidade têm aumento nos seus lucros e, principalmente, têm uma produtividade ainda maior, porque os seus profissionais estão livres para ser quem são e para poderem exercer a sua cidadania de forma plena, sem nenhum tipo de censura. É disso que a gente está falando, de pessoas que representam um movimento que luta por liberdade, que luta pelo direito de serem quem são. Eu sou uma mulher transexual, eu posso ser lida ou me dizer enquanto uma travesti, e isso de forma alguma tem a ver com o meu caráter. O meu caráter, a minha ética, são formados pelos valores que me foram passados, não só pelos meus familiares, mas por vocês, por nós, por todas as pessoas que compõem a sociedade. E esses valores precisam estar postos para que todas as pessoas possam se entender enquanto cidadãos e cidadãs e que a nossa subjetividade possa existir, possa coexistir, principalmente no sentido de que a diversidade não seja vista como uma ameaça, não seja vista como algo errado, como algo inaceitável, como algumas pessoas tendem a acreditar. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, para a gente refletir. Quem é de vocês que conhecem uma pessoa LGBT? Quem é de vocês que convive com uma pessoa LGBT? De fato, se vocês observarem, nós não somos pessoas violentas. Nós não somos pessoas que oferecem risco à sociedade. Infelizmente, por conta de uma ideologia fundamentalista que muitas vezes nos veem como inimigos, nós somos e estamos em perigo. Nós somos mais vulneráveis e estamos em perigo. Não à toa, o Brasil é um dos países que mais violenta pessoas LGBTI do mundo. Óbvio, morrem outras pessoas, outros tipos de violências acontecem contra mulheres, crianças, idosos, povos indígenas e outros povos tradicionais. Mas eu posso garantir a vocês que dessas outras minorias, apenas a população LGBT sofre esse processo de violência motivado pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero. Nós somos pessoas que exercem essa liberdade, que reivindicam essa liberdade. E, de alguma forma, existem pessoas que se sentem ameaçadas por essa liberdade. Ora, não seria importante a gente acreditar que a liberdade é, de fato, um direito para todo mundo? Pensando nisso, eu gostaria de explicar para vocês o que é identidade de gênero e orientação sexual, visto que há muita dúvida com relação a isso, ou ainda há a disseminação de inverdades sobre o que nós de fato estamos querendo pautar.
Orientação sexual tem a ver com o desejo de se relacionar com alguém afetiva ou sexualmente. Por exemplo, eu sou uma mulher e eu me sinto atraída afetiva e sexualmente por homens, mas eu também poderia me sentir atraída afetiva ou sexualmente por mulheres, ou por homens e por mulheres. E assim a gente se constituiria nesse desejo a partir da orientação sexual. Então, a minha orientação sexual, que não é sexo, e que também constitui a minha sexualidade, ela é particular. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser entendida como uma expressão natural daquilo que nós entendemos, daquilo que o nosso desejo pode vir a alcançar. Não há nada de errado em ter uma orientação sexual não heterossexual. Não há nada de errado ter uma orientação sexual não hegemônica. E é exatamente por isso que o movimento LGBT se faz tão importante, para que aquelas pessoas que não são heterossexuais não se sintam inferiores ou inferiorizadas por aquelas pessoas que estão dentro do padrão pré-estabelecido de ser heterossexual. No mesmo sentido, eu sou uma mulher trans. Quando eu nasci, eu fui designada como sendo alguém do gênero masculino. Porém, ao passo em que eu fui me desenvolvendo, eu fui entendendo de que eu não era um menino, simplesmente. E é exatamente dessa forma. As pessoas têm muita dificuldade em dialogar sobre isso, em ouvir o que nós estamos querendo dizer. E muitas vezes, não ouvir também é um processo de preconceito, né? De um pré-conceito ou de um conceito previamente estabelecido e equivocado, porque quando eu também não me coloco para o diálogo, eu me fecho à possibilidade de entender quem são essas pessoas e o que essas pessoas querem de fato. E eu acabo sendo levada a acreditar em disseminação de desinformação, e a gente precisa enfrentar isso. Não à toa a desinformação hoje está generalizada, e esses espaços, vídeos como esse, com pessoas que podem falar com propriedade sobre determinados assuntos, é um processo de resgate da disseminação de novas informações e de informações capazes de impactar as nossas relações interpessoais. Então, eu sou uma mulher transexual que, quando nasceu, foi designada como sendo pertencente ao gênero masculino. Porém, eu me reconheço, eu me reivindico, eu sou lida e eu me apresento através da minha expressão de gênero como alguém do gênero feminino. Portanto, nós devemos respeitar o meu direito de me dizer enquanto cidadã, de me representar e me reconhecer enquanto mulher. E isto não cabe julgamento de terceiros. Quem é que pode dizer se eu sou ou não uma mulher, senão eu mesma? Como assim nós podemos aceitar a ideia de que terceiros podem interferir na minha orientação sexual ou na minha identidade de gênero? É disso que a gente está falando. E isso é muito mais simples do que as pessoas que estão falando por nós, de forma equivocada, fazem parecer. Na dúvida, pergunte. É muito fácil dialogar com uma pessoa LGBTI. Quem é de vocês que não conhece alguém que seja gay, que seja lésbica? Talvez transexual seja mais difícil, mas muito provavelmente vocês cruzaram com alguma em algum espaço que vocês frequentem. E quando tiverem oportunidade, deem a oportunidade para que a gente possa falar, para que a gente possa mostrar que somos pessoas comuns, como você, como seu pai, como seu filho, como seus irmãos, como seus vizinhos. E é assim que nós gostaríamos de estarmos juntos, juntas e juntos. Porque nós precisamos cada vez mais fomentar a ideia de sociedade que acredite na diversidade e que a diversidade não seja vista como algo negativo. Eu sou defensora dos direitos humanos. Infelizmente, pessoas trans como eu têm muita dificuldade em inserção no mercado formal de trabalho. Infelizmente, nós muitas vezes não conseguimos nos qualificar para estar trabalhando, para ter uma formação técnica, para ter uma qualificação profissional de forma a sermos contratadas no mercado formal de trabalho. Eu pergunto a vocês, claro, nós estamos num processo de pandemia, mas antes, voltando um pouquinho, 2 meses atrás,
Quantas pessoas vocês conhecem, ou já viram, ou já foram atendidas, que são trans nos espaços em que vocês consomem cultura, nos espaços em que vocês transitam, nos espaços em que vocês fazem compras? Isso é para a gente refletir, porque essas pessoas, como eu, que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, muitas vezes são retiradas desses espaços porque não têm respeitado aquilo que eu falei no início, que é a identidade de gênero. Imaginem vocês que existem lugares onde eu serei proibida de usar o banheiro feminino porque alguém, terceiros novamente, olha para mim e diz que eu não sou uma mulher. Por acaso eu não sou uma mulher? Quem é que pode dizer se eu sou ou não uma mulher, senão eu mesma? E é disso que a gente está falando novamente. Quantas pessoas LGBTI frequentam a sua casa, são amigas, convivem, participam do bem-estar social, dos cuidados que nós temos enquanto comunidade? A gente precisa entender, de uma vez por todas, que essa luta não é por privilégio, nós não temos privilégio nenhum. Esta semana saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal de que nós poderíamos doar sangue. Imaginem vocês que eu era proibida de doar sangue simplesmente por ser quem eu sou, assim como o meu marido, assim como qualquer outro familiar meu que pudesse precisar de sangue e eu não poderia ser doadora. Isso é um tratamento desproporcional, isso é um tratamento discriminatório, visto que se estamos em uma democracia onde todas as pessoas devem ser tratadas e respeitadas sem nenhum tipo de discriminação, por que nós vamos aceitar a ideia de que eu não posso casar, de que um gay não pode constituir casamento? E aí eu falo casamento enquanto instituição que garante direitos. Eu não vou entrar em questões religiosas, mas a gente precisa entender se é direito para uma pessoa, todas as outras pessoas que compõem a sociedade têm que ter o mesmo direito. Como que nós vamos aceitar a ideia de que pessoas LGBTI não podem adotar ou ter filhos? Como que a gente vai aceitar a ideia de pessoas serem proibidas de estudar, serem proibidas de morar, alugar um apartamento, de terem um emprego negado por conta da sua orientação sexual e a sua identidade de gênero? É muito desumano a gente imaginar que existem pessoas neste exato momento que estão sem a possibilidade de terem garantidos o acesso a direitos como a renda básica. Muitas pessoas LGBTI não tiveram acesso à renda básica emergencial porque anteriormente elas já não estavam inseridas no programa de assistência social. E mais anteriormente ainda, essas pessoas foram retiradas do convívio social por conta da dificuldade desse diálogo ser feito de forma ampla. Então, muitas vezes, a família, que é a primeira instituição que nós conhecemos enquanto nos constituímos enquanto cidadãos e cidadãs, ela, por falta de conhecimento, acaba sendo também a primeira instituição a ser violenta, a ter atitudes preconceituosas e discriminatórias, chegando ao ponto de muitas vezes acabar expulsando pessoas LGBT, seus filhos LGBTIs de casa. E é muito triste pensar que em 2020 a gente ainda vê isso acontecendo. Que a gente vê isso acontecendo durante a pandemia. Não é difícil nós, militantes e ativistas, recebemos denúncias de pessoas que foram expulsas de casas pelos pais. E para onde que essas pessoas estão indo? Para onde que essas pessoas vão? Não existe hoje, apesar de ter uma previsão de que haja espaços para o abrigamento dessa população na política do SUAS, não existe hoje, SUAS é a política de assistência social, não existe hoje um lugar de abrigamento para pessoas LGBTI. Nós sabemos que a política de assistência social tem passado por um processo grave de retrocesso, de falta de investimento, o que neste momento de pandemia se reflete com a dificuldade para atender as necessidades das populações mais vulnerabilizadas. Então as pessoas que são expulsas de casa vão para as ruas.
E aí, quando a gente vê a população em situação de rua crescendo, muitas vezes, eu não vou dizer que são todas, claro, mas muitas vezes a gente ignora que tem pessoas que estão ali porque foram colocadas naquela situação, pela falta de oportunidade, pela falta de acolhimento, pela dificuldade de se manter na escola, dificuldade de se manter em uma qualificação profissional de qualidade e também pessoas que são expulsas de casa pelos seus familiares. Pais, mães, tios, primos, irmãos, acolham as pessoas LGBTI que fazem parte da sua família, porque nós precisamos ter este amparo para que possamos nos desenvolver enquanto cidadãos e cidadãs, porque existe muita disputa do que é ser um cidadão de bem. Eu sou uma cidadã de bem. Eu cumpro os meus deveres, eu cumpro as minhas obrigações enquanto cidadã. E eu preciso ser respeitada enquanto cidadã. Não adianta a gente achar de que eu faço parte do grupo hegemônico, eu tenho o direito de dizer quem pode ou não pertencer ao mesmo ciclo social que eu. A gente não pode admitir que as discriminações sejam naturalizadas na nossa sociedade. Nós precisamos nos posicionar e dizer um basta contra toda forma de discriminação, seja contra pessoas negras, contra pessoas LGBTI, seja contra mulheres, seja contra qualquer tipo de pessoa, de particularidade que essa pessoa traga. É muito importante entendermos que uma sociedade que não se posiciona contra a discriminação, ela está contribuindo para que essa violência se propague e ela se torne parte da estrutura da nossa sociedade. Hoje, a discriminação contra pessoas LGBTI, contra as pessoas LGBTI, a LGBTI-fobia, como nós temos chamado, faz parte da estrutura da nossa sociedade. E é por isso que nós temos tanta dificuldade em fazer esse tipo de diálogo, que estamos aqui amplamente nos colocando de coração aberto para que vocês possam ouvir o que nós próprias LGBTI estamos falando, para que possamos todos conjuntamente refletir e pensar em um novo projeto de sociedade que não aniquile as subjetividades das pessoas, que entenda que o meu direito em nada vai substituir o seu direito, que o direito que eu possa vir a conquistar ou acessar em nada vai tirar qualquer direito seu. Mas existem direitos que são negados, como eu já falei anteriormente, e a gente precisa fazer uma reparação desta desigualdade, como tantas que temos no país. Então, é muito importante e eu convido a todos, todas vocês, para que procurem o trabalho das instituições LGBTI. Nós temos em Niterói uma coordenadoria. Nós temos um conselho municipal LGBTI, nós temos um centro de cidadania LGBTI que é do governo do estado, mas que atua em Niterói, que podem trazer essas informações, que podem levar palestras, podem levar rodas de conversa, podem fazer vídeos, podem apresentar outras formas a partir daquilo que nós estamos pensando e construindo enquanto população chave, enquanto a população que vivencia todos esses processos de vulnerabilização. Se não nós, quem mais pode falar a respeito daquilo que nós estamos vivenciando e sentindo na pele? Então nós precisamos cada vez mais ampliar este olhar para que as pessoas de uma vez por todas, e aí eu estou repetindo isso, entendam de que não há nada de errado em ser LGBTI, para que nas escolas as crianças não sejam mais vítimas de bullying homofóbico, bullying transfóbico e acabem sendo expulsas e tendo interrompido o ciclo de aprendizado. A escola precisa ser um lugar que acolha as pessoas e que seja capaz de dar conta daquelas existências naquele espaço, porque nós precisamos cada vez mais criar cidadãos e cidadãs que estejam abertos para o senso de coletividade. Estamos numa pandemia mundial, onde talvez a maior lição que o Covid nos traz é para que nós possamos olhar para o lado, nós possamos olhar em frente e entender que todos somos parte de uma única estrutura, que é a estrutura sociedade, mas que nesse momento ela está desigual.
ela está sobre um processo de que existem parcelas que estão extremamente privilegiadas, enquanto outras estão extremamente invisíveis, vulnerabilizadas, precisando de acessar políticas específicas. Quando nós falamos que a população LGBTI precisa de um direito específico, esse direito não é necessariamente um privilégio. Privilégio é aquilo que a gente tem sem precisar lutar por ele. A partir do momento que nós temos que lutar pelo direito a doar sangue, pelo direito a ter o meu nome social reconhecido, pelo direito a usar o banheiro de acordo com a forma com que eu me reconheço e que vocês estão podendo ver, isto não é privilégio. Isso se chama garantia de acesso à cidadania. E é disso que a gente precisa, democratizar o acesso à cidadania. E isso só se faz com uma ruptura dessa cultura que é machista, que é preconceituosa com as diferenças. E neste sentido, este vídeo longo, com essa conversa que eu gostaria muito de fazer com vocês em outros momentos, se coloca como uma ferramenta para que a gente possa refletir. Quem achar necessário, quem achar importante, quem não achar que deve refletir sobre essas questões, a gente segue a vida e quem sabe a gente se encontra num outro espaço. E a gente conclama e convida vocês para pensar para além daquilo que nossos olhos podem alcançar, para a gente ver nas entrelinhas quem são essas pessoas que estão aí, lutando por cidadania, por dignidade, por respeito. Respeito não é negociável, direitos não são negociáveis e nós precisamos garantir que o respeito e o acesso aos direitos se deem na mesma medida. Eu sou a Bruna Benevides, sou uma sargenta da Marinha do Brasil, sou uma mulher feminista, casada. Eu faço cultura em Niterói, eu faço parte da cidade de Niterói e eu te convido para vir fazer parte com a gente. Muito obrigada e a gente se vê muito em breve. Dia 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à Discriminação contra as Pessoas LGBTI e é uma boa data para a gente refletir sobre as nossas posturas que muitas vezes ofendem ou agridem, mesmo que simbolicamente, outras pessoas. Um beijo e a gente se vê em qualquer lugar. Espero que esse momento passe. Fiquem seguros, usem máscaras, sigam as recomendações dos órgãos de saúde, atentem para as recomendações e as instruções que os órgãos governamentais estão pautando para a nossa própria segurança e olhem para o coletivo.